Graça e paz. Como que os irmãos estão? Bem? Tem que estar bem, né? Em Cristo. Estamos meditando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A nossa intenção é ler mesmo a palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. Vamos ouvir então a leitura inicial de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Irmãos, parece que essa passagem magnífica sobre a pessoa de Cristo, a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, foi introduzida pelo apóstolo Paulo para corrigir o egoísmo e o espírito de partidarismo entre os filipenses, para sanar e sarar essa condição. Mas é preciso a obra da cruz para sanar e sarar essa situação que estava acontecendo lá. A morte de Cristo, a nossa morte, juntamente com Cristo, do ponto de vista espiritual, a nossa morte com Cristo, e ser governado pela mente de Cristo, pela vida de Cristo. Eu achei isso muito importante. É importante observar isso. Em qualquer situação, ou em todas as situações da vida, Paulo apresenta Cristo como a solução. Cristo é a solução, não tem outra. Em todas as situações da nossa vida, Cristo é a solução. Paulo escreve um texto tremendo, magnífico, aqui, para corrigir uma situação que estava acontecendo lá. É importante observar isso, principalmente os pregadores, porque Cristo é a solução e nós temos que entregar Cristo como a solução para a nossa vida. Podemos vislumbrar aqui o V da vitória de Cristo.
sendo em forma de Deus, se desprendeu e veio a ser homem na terra. Como homem, baixou mais e veio ser servo. Depois, baixou mais ainda e veio ser um morto numa cruz. E finalmente veio para uma sepultura. Essa foi a sua humilhação. Sua humilhação é descendo, até não tendo mais para onde descer, ele parou. Mas é exatamente aí que começa a outra jornada, a sua exaltação. A sua exaltação é operada pelo Pai, que o ressuscitou e o levou, ascendeu ao céu. Ele era Deus, mas ele não tinha essa experiência de exaltação ou de sair dos lugares mais baixos da terra e subir acima de todos os céus para encher todas as coisas, para cumprir todas as coisas. Então, você vê que Paulo desenha o V da vitória do Senhor Jesus Cristo. A primeira perna do V é descendo até a morte, e morte de cruz. Isto aqui, irmãos, é a sua humilhação. A segunda perna do V, da vitória do Senhor, é subindo. Sua ressurreição, ascensão e exaltação, que é operada pelo Pai. Até onde ele subiu? Até acima de tudo, e o seu nome está acima de todo nome. E repare, e toda língua terá de confessar, de um jeito ou de outro, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto de tudo. Haverá algum potencial capaz de vencê-lo? Será que as forças do inferno, as forças malignas, estão tranquilas? Não, não tem como estar. Outro ponto importante que eu quero destacar logo de entrada, que tem que ser observado por nós, é o seguinte: quando ele, Cristo, quando Deus se tornou homem, ele não se tornou no que nós somos. Hebreus capítulo 7, versículo 26, vamos conferir o texto, escute, leia, confira aí. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Você vê, com efeito,
nos convinha um sumo sacerdote como este. Este quem? Jesus Cristo, santo, inculpável, sem mácula, sem mancha nenhuma. Repare, separado dos pecadores. Por isso que eu disse que quando ele se faz homem, se encarna, ele não se tornou no que nós somos, pecadores, porque aqui diz separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Mais alto. Jesus é melhor do que o céu. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: ele tinha uma identificação com a humanidade porque ele se fez homem, mas ele estava totalmente separado do pecado. Portanto, não estava ao mesmo patamar em termos de pecado. Mesmo quando ele se tornou um servo dos homens. Você pensa nisto? Deus, um servo, Deus, um servo dos homens. Mesmo quando ele se tornou um servo dos homens, ele ainda não chegou até nós, onde nós estávamos, porque nós estávamos no pecado, afundado nele até as tampas, e ele veio para nos tirar aí. Se você não quer, fique no seu pecado, fique atolado nele até ir para o inferno. Mas Jesus veio para nos tirar dessa situação. Irmãos, mas ele, Cristo, nos encontrou quando ele chegou à seguinte condição: morto. Aqui ele nos achou. Na cruz, Cristo se identifica totalmente conosco. Na cruz, ele se identificou conosco para nos fazer participantes com ele nessa morte na cruz. Ali ele se identifica totalmente conosco, porque ali ele recebe a nossa natureza pecaminosa, o nosso pecado. Ali ele nos recebe, ali na cruz. Só para entender um pouco, vamos ouvir Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 6. Preste atenção, porque você vai ver aí essa identificação da qual eu estou comentando com vocês. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vemos aí uma identificação total de Cristo conosco na cruz do Calvário. O nosso homem velho foi com ele crucificado. E para ser crucificado, o nosso homem velho teve que ser colocado nele, e foi o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não é entrar na morte com ele, mas ele que entrou na nossa morte para morrer conosco como fundamento da nossa eterna salvação. Com ele fomos identificados, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados. A palavra de Deus ensina todas estas experiências nossas com Cristo. Está na palavra de Deus. São doutrinas da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam que texto maravilhoso é este. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, preste bem atenção. Nos deu vida com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Qual é o resultado dessa nossa ressurreição com Cristo? Vida e salvação. Vida e salvação. A vida de Cristo em nós, a vida de Deus em nós, porque a vida de Cristo é a vida de Deus. Nós, irmãos, estávamos separados da vida de Deus, a vida que nos salva. Separados da vida de Deus por causa do pecado. Porque Deus não mistura a sua vida com o pecado. Se você quer viver o pecado, viva o pecado. Mas você não tem nada a ver com a vida de Deus. Porque Deus não vai colocar a sua vida em cima do seu pecado. Tem que sair um para entrar o outro. Então nós estávamos separados da vida de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 18, você pode conferir aí, e eu vou ler. Tendo o seu entendimento obscurecido, os ímpios, os pecadores, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus. Mas, a partir da nossa ressurreição com Cristo, ou em Cristo, nós voltamos para a vida de Deus.
fomos trazidos para a vida de Deus e a vida de Deus para dentro de nós. Você não vai encontrar esta vida em outro conceito senão este. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida. Agora, lembre-se que Ele é o Cristo ressurreto e exaltado com todo o poder no céu e na terra, aí dentro de você. Você quem? Você que crê. Você que crê. A única condição de Deus é esta: crer. Se não crer, não tem. Mas se crer, tem. Ele quer agora, pessoalmente, se manifestar dentro de cada um de nós e se expressar aí. Irmãos, o que Jesus Cristo é, à direita do Pai, nas alturas, Ele é aí dentro de você. Então, não me venha com conversa mole, não. Não me venha com lero-lero. Não me venha dizendo que não dá para viver neste mundo aí do jeito que Deus quer. Porque dá. Porque Ele está vivendo aqui. Ah, não dá para vencer o pecado. Dá sim, Senhor. Ah, não dá para vencer a tentação. Dá sim. Repare quem está dentro de você. A não ser que Ele não esteja aí. O Cristo exaltado se manifestando em nós e através de nós. Preste atenção no que eu disse: em nós e através de nós. Em nós é a experiência que temos com Ele. Através de nós é o testemunho. É o nosso testemunho neste mundo aqui. Vamos voltar para Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus. Preste atenção. Tende em vós. Em vós é dentro. Tende em vós. Isto aqui, irmãos, é o poder. É o poder. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses. Irmãos, fora desse tende em vós, fora desse tende em vós, é apenas forma, formalismo, aparência. Só tem jeito, só tem aparência, mas não tem o poder. Não tem o poder dentro, como o texto está mostrando. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, o mesmo desprendimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O princípio da cruz é divino e eterno.
A própria Trindade vive esse princípio. O texto disse que Cristo, ao entrar neste mundo, não se agarrou às prerrogativas divinas, nem considerou os seus direitos. Jesus não pensou em si mesmo. Você já parou para pensar num Deus de joelho, lavando pés empoeirados de gente? Já parou para pensar? É bom para não ficar aí cheio de não me toque, eu não faço isso, comigo é assim. Pensa aqui no Deus, que é o Deus que vive em você hoje, se é que crê. Pensa num Deus de joelho, lavando pés empoeirados de gente. Você já pensou num Deus escarrado, cuspido, porque foi o que fizeram com ele, esbofeteado? Um Deus levando bofetada na cara, um Deus levando tapa na cara. Você já parou para pensar num Deus acusado, condenado e finalmente pendurado numa cruz? Quais foram suas palavras em troca de tudo isto? Não foi bala, não foi chumbo, não foi soco. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para você bater em alguém, dar um soco em alguém, um tapa em alguém, uma facada, sei lá o que, um chute, você não precisa de poder, não. Só de covardia mesmo. Agora, para você perdoar alguém, aí você precisa do poder. Viu? Para perdoar é poder, que só Deus tem. E Ele nos dá essa condição. Tende em vós. Então, irmãos, se estivermos crucificados e ressuscitados com Cristo, e Ele vivendo em nós a sua vida, não devemos proceder como Ele? Devemos ou não devemos? O que você acha? Você diz que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, e você diz que Cristo vive em mim. Pergunto, você não deveria proceder como Ele? Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de Cristo. Isso só é possível se Ele estiver em você. Se Ele estiver em você. Mas essa é a ideia. A ideia do Evangelho. Você crê mesmo que Cristo vive em você, ou apenas diz? Tem muita gente que só diz, mas não tem a realidade espiritual dessa verdade. O pináculo, o monte alto, são lugares que representam as ambições do eu, perverso e pecaminoso. Importância, grandeza, evidência, relevância, distinção, prestígio, são coisas amadas pelo eu.
A pauta satânica propunha 3 coisas para Jesus: sair do anonimato para o palco, sair da singeleza para o espetaculoso e sair da dependência do Pai para o poder deste mundo. O anonimato é o lugar onde você não é percebido. Entendeu? O eu não gosta disso. O eu quer estar em evidência. A singeleza é o lugar onde você não é relevante. Você não é relevante. O eu também não gosta disso. A dependência é o lugar onde você não tem poder. Você é fraco. Mas aí Deus manifesta seu poder em você. O que é importante? O que é importante? Para mim, o importante é ter o mesmo sentimento, a mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Estamos falando aqui de Deus, o Deus esvaziado, e que Paulo está pedindo: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, o mesmo desapego. Irmãos, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Não foi da sua divindade que ele se esvaziou, porque ele continuou sendo Deus, apenas não se agarrou a isso. Ele é Deus. Estava no patamar que ninguém pode e jamais estar, senão Ele. Apenas Ele, o patamar da divindade. Mas Ele não se agarrou a essa posição. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Eu penso que Jesus foi a única pessoa no mundo que tinha razão para fazer valer os seus direitos, mas os renunciou. Deixou o seu trono, a sua refulgência, para hospedar-se por 9 meses no ventre de uma mulher. O Deus onipresente, agora confinado e protegido numa barriga de mulher. Esvaziou-se. Nasceu não numa maternidade, mas num estábulo, numa estrebaria, numa cocheira, ambiente fétido, sem as mínimas condições higiênicas para um recém-nascido. Não teve um berço para ser acolhido, mas um tabuleiro, uma manjedoura. Mas eu penso que, às vezes, eu fico pensando nisso. Aqueles animais que estavam lá deveriam estar eufóricos, porque ali estava o Senhor da criação e deles também. E o Salmo já diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O Deus que fez os céus e a terra e que mantém cada partícula do universo pela palavra do seu poder,
agora estava ali, frágil, inaugurando seus pulmões com um choro de bebê. O Deus esvaziado. Isso é paradoxal, mas é também apaixonante. É a mais linda história de amor. Aquele que estava lá em cima, no patamar da divindade, resolve vir para a história, mas para vir ele teve que se reduzir ao máximo, humanizando-se, mas, muito importante, sem perder a sua divindade. Quando alguém chegar para você e dizer que Jesus não é Deus, que Jesus Cristo não é Deus, ou que é um Deus menor, sei lá o que, caia fora dessa pessoa. Porque Jesus Cristo é Deus. Estamos diante de um disparate. O Deus soberano encarnado no corpo frágil de um recém-nascido. Então, vemos aqui, Emerson, que Deus não é sindical. Porque Ele não exige nenhum direito. Pelo contrário, Ele abriu mão dos seus direitos. Não era um Deus invocado, metido a besta, arrogante, cheio de direitos. Vemos aqui um Deus esvaziado e despojado. Mas o absurdo maior é que ele ainda desce mais e vai parar numa cruz. Por mim e por você. Você sabe por que ele foi para a cruz? Para salvar o pecador indigno, como eu. E se você se considera assim, você diz para ele que também é. Veja o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Preste atenção, humilhou-se, não foi humilhado. Jesus não foi humilhado, ele se humilhou. Essa humilhação partiu dele mesmo. Ele se humilhou, indo até a morte e morte de cruz. A cruz aponta para o pecador, a cruz mira no pecador, a cruz era coisa de bandido, de transgressor, que eram punidos nela, e Jesus não era nada disso. Portanto, a cruz aponta para mim. A morte de Cristo numa cruz tinha a finalidade de me levar a morrer com Ele, aquela morte para o pecado e em consequência do pecado, para que eu pudesse ser salvo e também pudesse receber a sua vida na ressurreição juntamente com Ele. A finalidade da crucificação de Cristo é você, meu irmão, é eu, é a nossa morte com Ele. Nós precisávamos morrer porque éramos pecadores, e Ele foi lá, desceu até lá, desceu do trono celestial para o ventre de Maria, do ventre de Maria para a manjedoura, da manjedoura para a vida de servo, serviçal, e depois para o deserto, e do deserto para as aldeias, cidades, ruas da Galileia, finalmente para a cruz, para salvar um pecador indigno como eu. Somente a nossa morte com Cristo na cruz pode destruir a nossa terrível e infernal natureza pecaminosa. Você sabia?
a sua natureza e a minha natureza pecaminosa, ela é infernal, indomável. Você não dá conta dela. Então você precisa morrer, mas morrer no corpo de Cristo, morrer espiritualmente falando, para ficar livre desse pecado e ganhar uma nova criação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, Edivan, eu já descobri o meu lugar neste mundo. Que lugar é o seu? Meu lugar é o Monte Calvário, é a cruz. Eu estou crucificado com Cristo. Portanto, pode falar de mim à vontade. Pode falar bem, pode falar mal, pode falar o que quiser. Eu estou crucificado com Cristo Jesus. Se você falou algo ruim de mim, não vai me alterar em nada, porque eu sou morto em Cristo. Você tem até a razão de dizer. Eu já estou morto, crucificado com Cristo. E se você me elogiar, também não vai me engrandecer, porque eu também estou morto em Cristo Jesus. Meu lugar é em Cristo crucificado. A morte e o esvaziamento total do pecador é na cruz. E o enchimento com a vida de Cristo é na ressurreição juntamente com Ele. Mas agora, repete aí, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, até o versículo 8 é a jornada do Senhor Jesus. É com Ele. Nos versículos 9 a 11, temos a outra jornada, a obra do Pai, a sua exaltação. Deus exaltou a Cristo, ressuscitando-o dos mortos e abrindo os céus para recebê-lo de novo à sua destra, à sua direita, e ainda lhe deu o nome que está acima de todo nome. A opinião dos estudiosos diverge um pouco com respeito a esse nome. Uns dizem que é o nome Jesus, o qual contém o nome Jeová. Outros pensam que a frase, o nome que está acima de todo nome, é uma maneira de dizer que Jesus ocupa o lugar mais alto do universo, uma posição de supremacia e domínio. As duas ideias estão boas, são aceitáveis. Acerca da exaltação de Cristo, eu destaco duas coisas. Primeira, a exaltação de Cristo é obra do Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. A exaltação de Cristo é uma exaltação que exige rendição de todos. Os três mundos vão se dobrar aos seus pés: céus, terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra, abrange a totalidade da criação. Na segunda vinda de Cristo, os três mundos vão se dobrar aos seus pés: os céus, a terra e o inferno. Todo joelho se curvará diante do poderoso nome de Jesus. Nos céus, os anjos e os remidos salvos. Na terra, os homens. E debaixo da terra, demônios e condenados. Com que júbilo vão se ajoelhar
diante de Jesus os que não foram salvos por Ele, não terão júbilo nenhum, mas terão que se ajoelhar. Com pavor, com terror, cairão de joelhos os que rejeitaram orgulhosamente. Com pavor, com terror, vão se ajoelhar aqueles que não creram, que rejeitaram. Se Ele dobrou os joelhos para servir os outros, Deus já decretou que todo joelho se dobre perante Ele. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Isso não quer dizer que todos estão salvos. Os que não dobram os joelhos perante o Senhor hoje, dobrarão depois. Terão que fazê-lo com desgosto, com tristeza, com raiva, sei lá o quê, mas terão que fazer. Terão que reconhecer, envergonhados e com muito terror. Sabe por quê? Porque não terão mais oportunidades de salvação. A oportunidade é agora. Eu não me rendo agora. Tudo bem, não se renda, mas um dia você vai se render. Só que aí é tarde para você. Ninguém poderá esquivar ou negar o senhorio de Jesus Cristo. Ninguém. Com júbilo e gratidão, dobrarão diante de Jesus os que foram salvos por Ele. Os outros, com terror e vergonha. Finalizando, queria fazer aqui a última observação deste texto. Você notou que, ao falar da exaltação do Senhor, o apóstolo Paulo não mencionou a ressurreição nem a ascensão do Senhor Jesus. Mas nem precisa, porque tanto a cruz como a ressurreição e a ascensão estão presentes aí no processo. O evento que proporcionou a exaltação do Senhor é o evento da cruz. O evento da cruz é que proporcionou tanto a ressurreição, a ascensão, como também a exaltação do Senhor. Foi o evento da cruz do Calvário que tanto o engrandeceu, o elevou e o exaltou. Aqui está a coisa nova. Ele era Deus, mas não tinha ainda esta experiência de exaltação ou de sair do lugar mais baixo e subir acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém? Espero que você confesse o nome dele como o Senhor de sua vida com alegria agora, para não precisar passar vexame depois na sua volta a este mundo.